E aí, galera, beleza? Esse assunto é tão polêmico que eu fiquei pensando como que eu iria começar ele e definitivamente eu não cheguei num consenso. A única coisa que passa realmente na minha cabeça é que eu nem sei quem disse essa frase, mas que quando um idiota consegue escrever uma frase, você tem que gastar 500 frases para conseguir explicar o que aquele camarada está falando de errado naquela frase. Então, quer dizer, basta poucas palavras erradas para que você tenha um grande problema. Basta você ter uma maçã podre num barril para que um idiota jogue o barril inteiro fora ao invés de simplesmente jogar a maçã fora, lavar as outras e seguir a vida adiante. Bom, o que acontece é que teve um campeonato e a pessoa que ganhou esse campeonato resolveu dar sua opinião política num quadro muito complicado. E a empresa que estava organizando esse campeonato decidiu banir esse camarada e, por acaso, mandou outros funcionários, né, envolvidos naquela situação ali também embora. Tá? Então, muita gente apedrejou essa empresa, muita gente tem xingado essa empresa, e o que me deixou mais puto na história toda é que, mais uma vez, eu vejo os brasileiros brincando de o macaco mandou. Por quê? Porque a reclamação vem de um povo de fora e o brasileiro simplesmente resolveu acatar isso. Isso é muito comum, principalmente no YouTube. Resolveu acatar isso aí e vamos seguir a bola, porque eu vou ganhar um view com isso. Isso vai fazer uma relevância maior no meu canal, porque eu estou falando sobre o assunto do momento. Eu vou repetir bastante vezes a palavra-chave para que isso me dê bastante views e eu fique feliz e contente que se foda o mundo ele continua girando. Bom, o que acontece? A parte que mais me irrita são as pessoas dizerem Blizzard ter sido o problema e não a Activision. Ah, mas uma empresa é uma coisa, outra empresa é outra coisa. Não. Há muito tempo a Activision comprou a Blizzard Entertainment. Tá? Se você olhar no cabeçalho do navegador, você vai ver que é Activision Blizzard. Mas aí todo mundo despejou o seu ódio sobre a Blizzard. Tá? A Blizzard Entertainment, ela tem um grupo gigantesco dentro dela e ela responde à Activision. Aonde está minha raiva nisso? Vamos lá. Vamos avaliar rapidamente qual é a situação atual financeira da Blizzard, já que todo mundo usa a palavra Blizzard para fazer aí a sua campanha política no YouTube. Eu também vou usar, só que eu vou usar ela de uma forma diferente, tá bom? Por quê? Porque para mim falar sobre Blizzard e achar os números da Blizzard, igual todo mundo gosta de ficar enchendo a boca, eu tenho que falar da Activision, porque a Activision que é responsável pela Blizzard. E vocês vão entender o que eu quero dizer mediante eu vou explicando. O que acontece? Vamos analisar os números que são gerados aqui nos ativos Blizzard. Esses ativos estão passando aqui na tela há alguns minutos, então não precisa de eu dizer quais são esses ativos, tá bom? Então, olha só, eu peguei aqui alguns sites relacionados a valores gerados por essa empresa. Eu vou chegar aqui de novo, tem uma sequência bacana aqui. Então, aqui, ó. Se eu for olhar, por exemplo, sobre a PlayStation,
eu não vou achar quanto que a PlayStation está valendo, quanto que eles estão ganhando, qual que é o valor que a marca PlayStation tem no mercado, tá? Por quê? A divisão da PlayStation, ela responde a qual grupo? Ao grupo Sony, ok? Então, quer dizer, a Sony ela produz caixa de som, televisão, monitor, escambau, sei lá, carrinho de bolinha, motoca, sei lá, o inferno que mais que eles produzem. Mas enfim, não vem ao caso. O que acontece é que, para mim chegar aos números do PlayStation, eu tenho que checar os números da Sony. Então vamos lá. Se eu pegar aqui o número da Sony hoje, ok? Está aqui em JPY, que é a moeda corrente para eles em ação, tá bom? Eu vou colocar sempre em 6 meses para tudo que eu for mostrar, para a gente ter uma avaliação de meio ano, tá? Normalmente as empresas dividem em quartis, né? Em 4 e 4 meses, né? Primeiro quartil, 4 meses, segundo quartil, mais 4 meses e assim por diante. E eu vou cravar em 6 meses, que seria um quartil e meio, tá ok? É mais fácil para nós brasileiros assim do que falar sobre o quartil em si. Só as pessoas que trabalham realmente na área de administração, que trabalham mesmo com números aí, que vão acabar utilizando essas nomenclaturas. Então, para fugir um pouco da nomenclatura e deixar um pouco mais simples para qualquer um que tem interesse em ver esse vídeo, fica mais fácil, ok? Então vamos lá. Só explicar alguns números aqui para poder dar uma progressão simples e mais rápida possível do que eu quero chegar, tá bom? Então aqui, ó, a Sony tem um número de registro dela aqui, tá? Que foi usado pelo Google mesmo, tá? Não usei nenhum site propriamente para fazer isso, não por enquanto, eu vou chegar lá. Então se eu bater lá Sony Stock, eu vou chegar ao valor dele diário, né? Year to day, se eu não me engano, seria a nomenclatura, mas enfim, não vem ao caso. Nos últimos 6 meses, a gente vê aqui que tem aqui um gráfico bonitinho, né? Tem gente que odeia gráfico, mas enfim, às vezes eles são úteis, você querendo ou não. Se você fizesse isso na sua vida, colocasse sua vida em gráfico, talvez ela te ajudaria. Mas enfim, vamos pular esse assunto. Se algum dia alguém tiver interesse em falar alguma coisa sobre isso, eu até falo, mas não é o que vai acontecer no presente momento. Então, aqui, ó, nós temos alguns números aqui, tá? 6.230, tá bom? Nesse valor dessa correção aqui. Hoje ele está com 94 pontos ali a mais, gerando um aumento hoje de 1,53, tá bom? No gráfico aqui em 6 meses, e não referente ao que subiu ou que desceu, a gente vê visualmente que a empresa tem os seus altos e baixos. Normalmente, esses altos podem ser uma campanha, pode ser o lançamento de algum produto, seja ele em qual ramificação da Sony seja. Mas, enfim, alguma coisa foi lançada, alguma coisa foi relançada e esse produto gerou esse pico, ok? Falando sobre Sony, é muito complicado a gente tentar descobrir o que foi lançado no dia 17 de maio para ter gerado esse pico, né? Analisar isso aqui realmente gastaria muito tempo, não é o que a gente vai fazer. Então a gente vê aqui que nos últimos 6 meses a gente tem altos e baixos numa empresa grande como a Sony. Aí eu tive a curiosidade, né, que sempre que você lembra de Sony, você vai lembrar de Nintendo. Então olha só como é que a gente tem valores bruscamente diferentes de uma empresa para outra, tá? Basicamente aqui, se eu quisesse comprar uma ação, não é possível no presente momento, não está aberto, mas eu gastaria 6.230 JPY para comprar uma ação, ok? Né? Então, ela abriu em 220, a taxa mais alta foi, se eu comprasse ela a 6.000, valor japonês, tá? 6.220,
Se eu vendesse ela em alta, eu ganharia 40 aqui, né? 30 e alguma coisa. Sou péssimo de geografia. Então, sempre que você bate Sony, você bate Nintendo. Então, aqui, se eu quisesse comprar uma ação, seria esse valor. Se eu quisesse comprar na Sony, na Nintendo, perdão, seria esse valor. Por coincidência, também é um valor em moeda japonesa, tá ok? Se eu for olhar graficamente nos últimos 6 meses, a Sony, apesar de não alcançar um número tão alto, a gente vê que ela consegue manter uma constância no seu valor muito melhor do que a Sony. Olha aqui, ó, a oscilação no ponto é muito menor, ou seja, é uma empresa mais confiável em termos de estabilidade. Vamos supor que eu queira comprar alguma coisa dessa empresa aqui, uma ação dessa empresa, e fazer ela render. Então, a probabilidade de eu ter perda de rendimento com essa empresa aqui, analisando esse gráfico só nesses 6 meses, eu vejo que é uma empresa que está se mantendo constante, ao contrário da Sony, que a gente tem grandes picos, tem boas elevações, ok? Mas é uma empresa que trabalha com altos e baixos, ok? Então, eu tive curiosidade aqui também de bater a Ubisoft, também em 6 meses, ok? E o que a gente consegue observar aqui na Ubisoft? A Ubisoft teve uma queda gradativa nos últimos 6 meses, tá? Ela tem aí, chegou aos 57 euros, aqui no caso está em euros, eu não estou comparando valores, tá? Tipo 39 mil ienes versus 57 mil euros, tá bom? Aqui fica mais fácil de você entender que uma ação custa 57 mil euros, beleza? Mas vamos lá, vamos progredir esse assunto aqui, porque não é sobre esse valor aqui ainda que eu quero chegar. O que acontece aqui? A gente vê que a gente tem aqui, 6 meses atrás, a gente via que a empresa aparentemente estava se mantendo, ok? E de repente, ela, mas coloca ali Drescos em um ano para a gente ver como é que estava antes. Não, o que interessa para mim é só 6 meses, tá? Que basicamente é 3 meses para trás e e 3 meses para frente, tá bom? Seria um quartil e meio. Então, quer dizer que mais ou menos aqui, ó, seria o quartil passado. E daqui para frente é o quartil atual. Então, o que eu estou pegando é um quartil e meio. Mas não vou entrar nesse detalhe, não. Vamos pegar só 6 meses aqui e pronto. Vamos avaliar nos últimos 6 meses. Então, ela vinha aqui se mantendo e ela começou a cair aqui gradativamente. Teve alguns picos, tá vendo? Umas ressuscitadas. Até teve, mas a gente vê que a intenção da empresa foi queda nos últimos 6 meses. E agora aqui que a gente já deu uma avaliada aqui em três empresas que basicamente todo mundo que joga qualquer coisa conhece, Sony, Nintendo, Ubisoft, e chegamos em quem? Activision. Chegamos na Activision Blizzard, ok? Então, o que a gente tem aqui agora nos 6 meses aqui? A gente vinha que ela vinha de uma baixa, ela subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, se manteve um pouco, subiu e desceu um pouco aqui no dia 9 de outubro, ok? Observem que aqui, ó, no dia 7 ela se manteve e no dia 9 houve uma queda. Mas você poderia olhar no dia de hoje e tal. Não, eu quero olhar nos últimos 6 meses. Eu quero dar uma olhada no overview da Activision, tá bom? Odresco, você está falando para mim que uma ação da Activision atualmente está valendo 53 dólares e 70 centavos, 69 centavos? Basicamente sim, mas não vamos entrar nesse mérito ainda. Mas já estamos falando algumas vezes nesses valores aqui para a gente poder ter entendimento. O que a gente avalia rapidamente nesse gráfico aqui de 6 meses se a gente fizer um overview aqui? A gente observa que
a empresa trabalha com altos e baixos, tá? Nós estamos falando de Activision Blizzard. Activision Blizzard, ok? Então a gente vê que ela trabalha com altos e baixos. Se a gente analisar a Nintendo, a Ubisoft e a Activision, é fácil entender. A Nintendo, ela trabalha somente com consoles, ela não produz monitor, ela não produz nenhum outro artigo que não seja jogos e consoles. Então é fácil de entender que aqui pode ter lançado um jogo, aqui pode ter lançado outro jogo e assim por diante. A mesma coisa na Ubisoft, tá? Não vou entrar no mérito da empresa Ubisoft, mas ela está tomando na cabeça por causa das decisões dela. Não vou entrar no mérito disso. Fato é que isso tem refletido no seu trabalho. Mas observe que não é uma queda livre. Toda vez que ela lança alguma coisa, e eu tenho certeza que isso aqui são lançamentos, são propagandas de alguma coisa que está sendo feita, ela obtém resultado. Ela está em queda? Ok, ela está em queda. Mas ela obtém resultado quando ela mostra algum serviço, ok? A mesma coisa eu quero falar sobre a Activision. Ela está oscilando como qualquer outra empresa oscila. Ela oscila mais do que as outras, que eu usei como referência, com toda certeza. Mas é inegável também observar que o gráfico tem subido. Ok? Não estou comparando valores, de novo, não estou comparando valores, e sim o trabalho feito pela empresa, ok? Se eu for analisar aqui, ó, porque todas essas três empresas elas trabalham só com jogos. Então, se eu vim aqui e analisar que a Nintendo ela é muito mais estável, mas ainda assim ela tem os seus altos e baixos. A Ubisoft tem os seus altos e baixos e está em queda. E a Activision tem os seus altos e baixos e está em alta com uma leve queda por causa de quê? Por causa de um bocado de gente que decidiu tomar as dores lá do ativista, né? Vamos todos dar a mão, né? A hashtag agora é Blizzard não, ok? Blizzard não é a nova hashtag, ok? Então, olha aqui, ó, chegamos aqui, avaliamos esse gráfico, vamos agora para gráficos mais aprofundados, ok? Vamos lá. Esse gráfico aqui, ó, vem dessa empresa, ok? A DFVFN, caso vocês queiram conferir o gráfico com os seus próprios olhos. Tudo aqui veio do Google, tá? Vocês podem observar aqui no canto aqui, ó, que não é difícil você ver a logotipo do Google aqui, tá? Então, quer dizer, a minha fonte para mostrar esses dados para você é o próprio Google. Então, eu não estou inventando uma tabela num software qualquer para você tirar a conclusão que eu quero que você tire, tá bom? Eu estou usando dados oficiais de empresas relacionadas a esse assunto, ok? Então vamos lá. Olha só, alguém já vai falar na Nasdaq? A gente vai chegar na Nasdaq. A gente vai falar da Nasdaq, Bovespa, ok? Vamos lá. Então, de novo aqui, eu sempre vou colocar o gráfico em 6 meses para facilitar para a gente, tá? Aqui é um zoom sobre o que a gente viu no Google, exatamente sobre o que a gente estava falando. Os altos e baixos que a empresa tem. Não é difícil imaginar que isso daqui ó, é anúncio. Falando sobre Activision Blizzard, provavelmente isso aqui ó, são os prelúdios do World of Warcraft Classic. Tá? Não é difícil de perceber que isso aqui seja talvez o lançamento do Warcraft Classic. Não vou nem dar o mérito de ficar procurando aí pela data nem foi. Provavelmente era só sobre mesmo o campeonato de Hearthstone que deu origem a esse problema todo, tá? Mas enfim. Fato é, toda vez que ela anuncia alguma coisa, ela dá uma respirada gigante. Olha o tamanho desses spikes aqui, desses picos de subida de ação. Olha como é que o público responde ao clamor dessa empresa simplesmente quando ela faz algum anúncio. Porque a gente sabe que ela não lançou nenhum jogo já faz bastante tempo. Então, pequenos anúncios sobre os seus produtos são capazes de criar esses picos gigantescos. E aqui a gente tem, obviamente,
a queda e uma leve subida no dia de hoje. Tá? Agora a gente chegou no dia de hoje. Dia de hoje, a gente tem uma leve subida. Se a gente jogar aqui, ó, a gente vai ver que ele cravou aqui em 54, entre 53 e 54. Vamos agora para o próximo gráfico. Esse gráfico aqui é o Yahoo Finanças, não é difícil de você chegar a esse endereço. Eu não estou escondendo o endereço de nada, então se você quiser bater aqui e fazer a verificação no dia que você estiver vendo esse vídeo, faça isso para você fazer um comparativo se a empresa está indo para baixo ou não. Tá? Então, mais uma vez aqui, eu cravei o gráfico em 6 meses. E o que a gente consegue observar aqui? Tá? Então, aqui, ó, aqui fechou o quartil. Lembra que eu tinha falado para vocês que eu queria ver o gráfico de um quartil e meio? Então, de certa forma, eu já estou explicando para vocês a observarem por quartil, né? E não por a cada 6 meses. Mas não adianta inserir isso para vocês. Aprenda isso para você poder entender o que eu estou te explicando. Bom, estou explicando de uma forma que a maioria dos brasileiros vai entender aí, que é uma análise de 6 meses. Mas aqui você vê essa pequena sombra que ela quer marcar aonde fechou o quartil anterior, ok? Então a gente observa aqui, ó, agora que a gente já está um pouquinho, vou dizer que a gente já está um pouquinho mais familiarizado com a palavra quartil, eu gostaria de dizer que no quartil passado a empresa teve sim os seus picos e baixos, mas ela vem fazendo uma progressão positiva. Nem sempre progredir, progredir para frente, né? No caso, o que eu estou dizendo é progredir para frente, não é progredir para cima. Você pode progredir para baixo. Igual essa progressão aqui, ó. A progressão, né? Ou seja, começou aqui e terminou aqui. E como foi essa progressão? Ela foi degenerativa, ou seja, ela foi caindo, ok? Gradativamente caindo. Ela não fez um spike para baixo, ela foi caindo gradativamente. Então, o que eu consigo ver nessa progressão aqui é que ela foi progredindo para cima, ou seja, a empresa está fazendo por onde merecer as pessoas gastarem o dinheiro dela, ok? Você não vê aqui nenhuma queda absurda sobre o valor dela, independente, por enquanto, sobre quanto a ação dela está valendo em relação a qualquer outra coisa aí, em relação a jogo. A gente pode fazer uma conversão. Eu deixei uma conversão interessante ali, um conversor de moeda ali, porque eu vou chegar em valores. Quando eu chegar em valores, aí eu explico aquilo, mas por enquanto não vai acontecer. Vamos absorver essas informações, porque ela vai nos chegar a o entendimento que é necessário para falar sobre o acontecido. Okay? Então vamos lá. Então aqui agora a gente viu aqui que no quartil passado ela se manteve, teve os spikes aqui, talvez aqui sim a gente tenha o World of Warcraft Classic, tá? E aqui os outros acontecimentos, ok? Com aquela leve queda aqui, a gente estava no spike, teve a queda. Aqui nós temos aqui um outro site, tá? É importante mostrar vários lugares para que você solidifique que o que eu estou fazendo não é mostrando para você um número gerado aleatoriamente, tá? Um número fictício gerado aleatoriamente ao favor do que eu queira falar, tá bom? Então vamos lá. Nesse gráfico aqui também, deixa eu jogar aqui 6 meses. Ok. O que esse gráfico aqui também nos mostra? Aqui, ó, tá vendo aqui, aqui ó, o final do quartil? Ok? Aí aqui, ó, mais 2 meses, mais 2 meses, mais 2 meses. Entendeu? Fechado aqui de 2 em 2 meses. Esse site trabalha aqui de 2 em 2 meses. Então, aqui, o último quartil fechou no 19 de julho, a gente já sabe isso. Então, a gente tem aqui esses spikes, mas ainda assim é um número progressivo. Atualmente, aqui, ó, esse site aqui, ó, Market Watch, deu como
0,51 pontos e uma elevação de 0,95%. Se eu fizer um comparativo aqui, ó, quanto que esse cara aqui avaliou? O Yahoo Finanças, em quanto que ele avaliou? 0,26 com 0,49. Aqui eles avaliaram como 0,51, 0,95. Isso aqui já é finanças, tá? Eu não vou ficar entrando em detalhe disso, porque isso aqui não é interessante para a gente. Mas, fato é, números importam. Então, aqui agora a gente tem a Forbes, dispensa comentários, e a gente tem aqui uma pequena matéria falando sobre o Q2 passado, que seria o quartil 2 passado, do ano de 2018, tá? Onde eles tiveram, porque a Activision Blizzard Stock, né, ou seja, que é o valor econômico dela, caiu 35% neste ano, né, em junho de 2019. Vamos lá, vou ter que voltar aqui só para poder dar essa explicação. Lembra que o quartil fechou aqui? Ó? Lembra que a gente está falando sobre o fechamento do quartil? Agora a gente já consegue usar essa palavra melhor, ela já não é uma palavra totalmente estranha. Então eles pegaram o Q2 de 2019, a Forbes, e comparou com 2018. Então, o que ela está dizendo aqui é que em 2018, a Activision Blizzard era 35% maior em relação ao que é hoje. Então a gente vê que existe, sem ter que analisar um gráfico, é fácil de entender que a Blizzard ela está em queda há muito mais do que este ano. Okay? Ela teve uma elevação, mas a queda é real. A Blizzard está em queda, mesmo que ela tenha graficamente números visualmente melhores, ela está melhorando mediante o seu trabalho. Se você fizer um comparativo, igual a Forbes fez, do ativo dela ano passado com o ativo dela esse ano, houve uma queda de 35%. É a mesma coisa que falar, o Brasil ano passado cresceu 35% mais do que este ano. Quais foram os motivos do Brasil ter crescido 35% a mais no ano passado? Entendeu? Cada um é capaz de avaliar isso. Eu não vou fazer essa avaliação. Não tenho interesse em falar sobre esse mérito no presente momento. Então, o que acontece? Nós já estamos sendo capazes de fazer análise sobre a situação atual da Activision Blizzard, do ano passado para esse ano. Vamos aqui passar aqui para um Google. O que acontece? Se você bater lá Activision Stock no Google, Activision Blizzard Stock, você vai chegar a esses inúmeros gráficos, que vão gerar aí a Blizzard, só o World of Warcraft tem 15 anos. Parabéns a eles aí por 15 anos com o jogo online. Detalhe, cobrando mensalidade, tá ok? Ainda é cobrado mensalidade. 15 anos cobrando mensalidade, ok? Será que as pessoas não acreditam no produto entregue? 15 anos pagando mensalidade? Vamos chegar lá. Então, aqui, ó, você tem gráficos aqui para ficar analisando até dar diarreia no seu cérebro, de tanto avaliar gráficos. Então, aqui agora, aqui, ó, eu vim na The Motley Fool. É um site também que eles falam sobre valores comerciais, ok? Sobre valores comerciais, valores em geral, tá bom? E a gente vê aqui, ó, que ela faz comparativos, ó, sobre as ações que a Blizzard toma em relação ao que ela lança e as burradas que ela faz. Eu vou chamar assim, tá?
as ações positivas e ações negativas. Ações positivas e ações negativas. Tá bom? O que acontece? A Moulton Full avaliou que hoje, no Year Today, a ação dela está valendo $53,69, subiu 0,26, isso é data de hoje, tá? Dia 11/10. Vai estar na descrição do vídeo a data, mas enfim, dia 11/10 de 2019. E aqui é uma alta de 0,5. Uau! O que dá para compreender disso aqui em números? Tá? Year Today, ok? Seja os números de hoje, tá bom? Como estamos hoje? Então a gente tem aqui aquela famosa queda, tá bom? Eu vou chutar aqui no final de semana estava em 55 e agora está em 52. Bom, alguém perdeu dinheiro aqui, mas o fato é, todos os lugares estão mostrando a mesma coisa, tá? Ela tem os seus altos e baixos, 6 meses, ok? Não vamos falar sobre o Year Today, vamos falar apenas sobre os 6 meses. A gente vê aqui que ela comete aqui as suas cabeçadas, mas fato é, as pessoas estão acreditando ainda no produto que ela lança. Então, calma aí que eu vou chegar ali na Pure Abyss. Ok? Aí é para efeito comparativo. O que eu quero dizer aqui, as pessoas estão confiando no produto Activision Blizzard. Tá? É como se você comprasse um pão na padaria e ele viesse etiquetado Activision Blizzard nele. Tá? Ah, esse pão é Activision Blizzard. Eu posso consumir esse pão aqui porque esse pão é bom. Esse pão tem alguma coisa nele aqui que quando eu comer nele eu vou ficar mais satisfeito porque ele é feito pela Activision Blizzard. Ok? Isso aqui é a prova que as pessoas acreditam no produto. Tá? Eu quero voltar aqui, ó, e mostrar uma coisa para vocês. Vai passando. Eu acho que se eu clicar aqui eu consigo. Olha aqui, ó. Call of Duty. Isso aqui é um jogo produzido pela Blizzard Entertainment? Não. É um jogo produzido pela Activision. Do grupo Activision. Ok? É inegável que a adição da Blizzard Entertainment à Activision deu a ela muitas outras ferramentas para poder trabalhar, ok? Se você fizer aqui um overview rapidinho aqui, ó, você vê Crash Bandicoot, entre o Dragon Spire e entre outras coisas que a Activision também agregou ao produto Blizzard Entertainment. Ok? Porque quando você fala Blizzard Entertainment, você fala sobre uma divisão da Activision que adicionou ativos à empresa Activision. Ok? Então, quando você vai lá na padaria e vai comprar aquilo lá, vai estar lá Activision Blizzard e não Blizzard. Então, se você tem que fazer a porra de uma reclamação, você deveria usar o nome Activision Blizzard Entertainment. E não culpa da Blizzard. Tá bom? Beleza, mas aí tudo bem. O que me irritou foi isso daí. Agora vamos lá. Voltando aqui. O que acontece é o produto dela, o produto que ela oferece, o serviço que ela oferece, nos mostra claramente aqui em vários lugares que eu te mostrei que ele é confiável, que as pessoas usufruem desse produto porque ela é confiável. Ok. Agora vamos imaginar que o padeiro vai lá, pega a porcaria do pão, enche ele de abelha. Bom, a gente sabe que o pão ali ele está sujeito ali a ter uma abelha, né? Um pãozinho doce ali, né? Tem doce, tem açúcar, ele pode atrair ali uma abelha, por mais que o lugar seja limpo e aquela coisa toda, a gente sabe que é um produto artesanal e então ele está sujeito, sim, o pão é artesanal, por mais que tenha máquinas ali, ainda você tem um padeiro que sabe todas as medidas ali para que aquilo ali saia corretamente, ok? O padeiro não é Activision Blizzard Entertainment, ele é uma pessoa que foi contratada
por saber as medidas corretas daquele pão para que ele funcione, ok? Então, aí, vamos supor que o padeiro fez o pão dele lá direitinho, só que aí caíram abelhas nesse pão. Quando você vai comprar esse pão, você compra o pão está etiquetado, você leva para casa e você descobre que esse pão está cheio de abelhas ali dentro, né? Às vezes, você vai encontrar uma pessoa nesse momento que vai falar: eu já comi e vi só o restinho da abelha. Quer dizer, ele comeu metade da abelha. Bom, isso acontece, formiga, isso acontece, tá? Uma perninha ali que a pessoa já nem sabe mais do que era ali, mas fato é, você vai ficar putaço, putaço. Você vai voltar lá na padaria: eu comprei o pão Activision Blizzard Entertainment e veio com um monte de abelha aqui dentro e tal. Bom, ações têm que ser tomadas, entendeu? Ações têm que ser tomadas. Você concorda comigo que ações têm que ser tomadas? Ou que seja avaliado de onde que veio essas abelhas, porque já que tiveram várias abelhas ali, elas podem ter entrado para um lugar, elas podem ter feito uma colmeia lá dentro, é preciso fazer uma esterilização, ou simplesmente que a gente observe que não aconteceu nada disso, foi uma coincidência. As pessoas, elas cometem erros. Às vezes ele deixou a janela aberta num horário e aí um grupo de abelhas estava passando por lá e realmente ele deu esse azar. Só que quando esse camarada que pegou o pão com a abelha começou a gritar para todo mundo: ah, eu comprei o pão ali da Activision Blizzard e veio com um monte de abelha. Não comprem mais o pão dali. Bom, cada um tem uma experiência com aquele pão, né? Fato é que se eu compro pão todo dia ali há 10 anos, 15 anos, vai, ó, 15 anos, ó, vou fazer essa correlação aqui. Eu compro pão ali há 15 anos, nunca tive esse problema. Aí vem uma pessoa e começa a gritar com megafone, maníaco, psicopata, que é para mim não comprar aquele pão porque aquele pão está cheio de abelha. Bom, ali tinha abelha, tá, tudo bem. Mas eu não acho que ela deva ser penalizada dessa forma porque tinha uma abelha no pão, porque eu compro ali há 15 anos e graças a Deus, não sei se foi por sorte ou não, mas eu compro um número ali X de pão e nunca tive esse problema. Todas as pessoas vão ter a sua opinião sobre isso, mas existem dezenas de pessoas que adoram simplesmente falar assim: ele está certo. A gente não vai comprar pão aqui não enquanto uma medida mais racional, mais forte não seja tomada. Porra, mas que medida que você quer? Demite o padeiro. Porra, mas a gente já viu que o problema não foi esse. Todo mundo comete um erro ali e tal. Não, eu quero que demite o padeiro. Eu não compro pão nessa padaria se for o mesmo padeiro. O que é que o dono da padaria vai fazer? Ele vai perder uma parcela das pessoas que compram pão ali? Ou ele vai arcar com o prejuízo de ter que mandar aquelas pessoas, aquele padeiro embora e ter que pagar ele, saber que provavelmente ele não vai conseguir uma pessoa tão boa para colocar naquele lugar ali para poder fazer aquele pão para as pessoas comprarem, mas ainda assim a probabilidade é que ele mande o padeiro embora. Então, a maioria, nesse caso, por reclamação, vai acabar subjugando a razão. Né? Como eu disse lá no começo do vídeo, se você tem um barril e tem uma maçã podre em cima, sempre vai existir aqueles que vai chegar no rio e vai despejar todas as maçãs ali, ao invés de tirar a maçã podre ali, lavar as maçãs, fazer a avaliação se outras foram infectadas ali ou não por aquela podridão e seguir a vida. Mas enfim, o que acontece? Eu devia ter deixado aqui, né, que a tela pelo menos ficava girando aqui, né, mas enfim. O que acontece? Muita gente, mas muita gente, ficou reclamando porque a Blizzard tomou, a Activision Blizzard tomou a ação que tomou. Dresco, então quer dizer que você está concordando com eles? Olha, eles teriam que fazer de qualquer jeito, tá? Eles teriam que tomar uma ação dura de qualquer jeito, tá?
seria inevitável ele não tomar nenhuma ação em relação a isso. E o aspecto que eu levo em consideração é que se você tem, uma empresa e clientes começam a reclamar com você que você está fazendo alguma coisa ali de ruim, você até entende que clientes vêm e vão, né? Por mais que eles tenham um peso sobre aquilo, você tem que escutá-los, mas não escutá-los. Sabe por quê? Porque eles se tornaram seus clientes pelo seu trabalho. Eles não se tornaram seus clientes pelo que eles falaram que você deveria fazer. Entende a lógica da coisa? Então, tipo, se eu fiz uma coisa e ela deu certo e você se tornou o meu cliente, igual você vir e resolver assinar o assinar, não tem como assinar meu canal, mas enfim, você vir aqui e se tornar, fazer parte do canal, você ali e dar o seu joinha, e enfim. É porque você está acreditando no que eu tenho feito. Porque você não chegou para mim e falou: se você fizesse tal coisa, eu te assinaria, eu compraria, eu seria subscribe, eu faria qualquer outra coisa. Não é possível fazer isso no meu canal, mas enfim. Não é o contrário. Eu ofereço para você e você avalia se aquilo ali é bom para você ou não. Então, o peso, entendeu, do cliente sobre a empresa, nesse caso, ela é levada em consideração, mas não é majoritária. Agora, o fato é, se a empresa cooperativa, que nesse caso, infelizmente, é a China, ela virar e falar: olha, deixa eu te explicar, o Activision Blizzard Entertainment, alguém tem que ser mandado embora, isso não vai ficar de graça. Esse camarada, ele usufruiu do espaço no meu país, nas minhas ordens, para poder fazer campanha contra algo que está nos prejudicando. Olha, eu não sou contra nem a favor, não, tá bom? Do que eles fizeram. Os chineses têm os problemas deles com Hong Kong, que eu vou te falar, tem muitos e muitos anos. Você teria que estudar para você entender o quanto que aquilo lá é complicado, entendeu? Para você dar o seu lado positivo ou negativo sobre o que está acontecendo lá. Mas fato é, a China virou para a Activision Blizzard e falou: olha, esse cara tem que pagar por isso, pessoas têm que pagar por isso. O que a Blizzard fez? Tá, beleza. Então eu vou banir esse cara, eu vou dar uma suspensão dele. A suspensão não vai apacar os nossos ânimos. A gente quer alguma coisa a mais. Eu quero que você bane esse cara. Porra, se eu for pensar, eu acho que o banimento de 1 ano foi bastante razoável em relação a nunca mais deixar esse cara jogar o jogo. Ela poderia simplesmente ter falado: eu não quero que esse cara nunca mais jogue o jogo. Você acha que lá a conversa entre as pessoas relacionadas a isso não falaram isso? Você acha que os chineses, com toda a ação que eles têm tomado pelo mundo inteiro em relação a tudo, eles não virariam para Activision Blizzard e falado: eu quero que você bane esse cara para ele nunca mais jogar, para que ele nunca mais participe de um evento eletrônico? Você acha que não? Você acha que realmente foi duro demais a Activision ter virado e falado assim: eu vou banir ele por 1 ano? É o que está na minha regra. É o que está na minha regra. E realmente está na regra deles. Tá? É o que está na minha regra. Ele protegeu o jogador. Ele protegeu o cliente dele ainda, se você for avaliar. Que ela poderia ter simplesmente falado que esse cara nunca mais ia jogar. Mas não, ela não fez isso. Ela falou: vai ser 1 ano. Agora, os funcionários ela não teve outra alternativa. E ela mandou embora. E ela foi um bocado de gente embora. Tá? É um bocado de gente que ficou com a ver navios. Tá bom? É um bocado de gente que vai começar a bater lata num lugar onde ninguém contrata. Se você for contra o governo. Hã? Você parou para pensar nisso um minutinho?
Botou um bocado de gente para bater lata num lugar onde ninguém vai dar emprego para ele. Entendeu? Basicamente acabou com a vida daquelas pessoas. E ela não teve alternativa a não ser fazer isso. Por que ela não teve alternativa a não fazer isso? Esses números aqui, ó. Qual que é a tabela dessas que eu abri? Esses números mostram isso. Esses números mostram que mesmo que a empresa esteja em baixa, as pessoas ainda acreditam no produto dela. Quando você vai lá e vê um produto do Hearthstone, que foi aí em questão, você vê que ela produz material que as pessoas querem consumir. Igual aqui tem uma imagem do... não é dessas aqui, acho que é na última. O Diablo. Caraca, você consegue acreditar que o Diablo 3 está na 10ª season? Quer dizer, é a 10ª vez que todo mundo repete o jogo sem nada de novo? 10ª vez? Eu não sei quanto tempo dura uma season, mas eu sei que as pessoas repetiram a mesma coisa e elas competem entre si há 10 seasons, há 10 temporadas. Imagina você jogar o mesmo jogo 10 vezes, infinitamente, para daqui, vou chutar, 4 meses, 6 meses, vai, 6 meses. Eu vou jogar Diablo 3 6 meses, aí meu personagem é deletado e eu vou começar de novo. Aí daqui a 6 meses ele é deletado e eu vou começar de novo. As pessoas têm feito isso no Diablo 3 há 10 seasons. World of Warcraft tem sido jogado há 15 anos. Tá bom? Quer dizer que se eu tivesse 18 anos, recém-casado, tivesse um filho quando eu comecei a jogar o World of Warcraft, hoje meu filho estaria jogando ao meu lado, com 100% de compreensão. Se ele começasse a jogar aos 12 anos, quer dizer que ele já começaria a jogar o jogo em português, dublado em português, com piadas brasileiras. Hã? Imagine, 15 anos. 15 anos. É muito tempo. É uma vida gigantesca para você falar que o jogo ainda está na ativa. E ainda está. Outra aqui, ó. StarCraft. Caramba, demorou 10 anos para sair StarCraft 2. E ele é igualzinho ao StarCraft 1. Tem as suas melhorias, tem as suas coisas, mas é o mesmo jogo. É o mesmo jogo, é as mesmas unidades, é os mesmos tanques. A história é a mesma, não inseriu nada de novo. E as pessoas estão jogando isso também há quase 15 anos. Isso reflete aqui, ó. As pessoas confiam nesse produto. Agora, se você avaliar a empresa, como você já entendeu que eu estou avaliando a empresa, você chegar lá, vir um puto de um cabeça de bagre e usar a oportunidade de ter o microfone na frente da boca e falar o que quer. Já pensou se todo mundo falasse o que quer? Todo mundo pode falar o que quer, desde que essa pessoa esteja preparada para responder o que ela falou. Se eu mandasse sei lá, se eu me mandasse tomar no toba, não aconteceria nada. Eu mesmo me aceitaria que, beleza, eu não vou tomar e fica por isso mesmo. Mas, por exemplo, se eu mandasse o presidente tomar no toba, se eu mandasse aquele Gilmar Mendes tomar no toba, o que aconteceria? Eu tinha que estar preparado para assumir a responsabilidade, acontecesse alguma coisa ou não. Esse carinha, quando decidiu fazer a ação dele, eu não sei se ele estava preparado para assumir o que iria acontecer com ele. Porque só um idiota não consegue entender que pessoas iriam ser mandadas embora, pessoas iriam sofrer represária. Algum de vocês que está vendo esse vídeo sabe o quanto foi problemático e é problemático para conseguir entrar no mercado coreano, no mercado chinês de game? Ou não que não seja de game. Você sabe o quanto que é problemático você enviar sua empresa para a China
e de repente a China falar assim, olha, acontece que essa empresa que está aqui na China agora é nossa. Então vamos imaginar que você pega um departamento da Blizzard Entertainment, leva para a China, faz alguma coisa de sucesso e o governo decide falar que aquilo lá é deles. Filho, só na guerra, só com gente armada, para você conseguir tomar aquilo ali de volta. Porque é política deles que tudo que está no país deles é deles. Entendeu? Então, imagina o quanto é difícil você ter uma empresa lá e o governo chinês simplesmente falar assim, eu quero ver a cabeça rolando. Cara, nenhuma empresa em sã consciência não iria acatar isso. O que eu te falo, avaliando números, é que eles agiram de forma bem branda a amenizar todo o problema que a Blizzard, a Activision Blizzard Entertainment tem enfrentando nos últimos 5 anos. E agora eu não estou falando de 6 meses, não. Eu estou falando de 5 anos. Porque eu fiz essa avaliação dos últimos 5 anos da Activision Blizzard Entertainment e vi que eles estão enfrentando problemas. Eles dão cabeçadas uma atrás das outras. E esta somou. Mas o problema é que eles estão crucificando, além deles estarem crucificando a parte da empresa errada, eles estão crucificando um serviço que eles ainda estão pregando inacreditavelmente bem. Se você for agora no YouTube, você vai lá e vai ver lá zilhares de pessoas falando: o WoW morreu, a Blizzard morreu, adeus Blizzard, adeus não sei o que. Cara, olha só, deixa eu te explicar. Os números não mentem, tá? Quem inventou essa parada de os números não mentem foi a IBM, mas não vamos entrar no mérito. Os números não mentem. E o que acontece é que as pessoas ainda acreditam no produto que elas oferecem, tá? Então, dito isso, eu resolvi fazer um comparativo de empresas que, engraçado, olha só, a Sony não é Sony Entertainment, mas a Sony, ela liga para você como jogador? Ela realmente faz alguma coisa para você se sentir bem como um jogador de um produto consumido pela Sony? Se você ligar para a Sony agora e perguntar para ela assim, ô Sony, deixa eu te explicar, eu tô com um problema no meu aparelho aqui, não, procura sua rede de garantia local e resolve seu problema, abraço. Isto você ligando numa empresa brasileira, na Sony Brasil, tá bom? Porque se você ligar lá fora, você acha que eles vão falar com você em português? Óbvio que não. Se você ligar, se você acha que a Nintendo Brasil está ligando para você como usuário, jogador? Não vou falar usuário não, porque usuário droga, né? Um jogador? O jogador também é uma palavra ruim, mas enfim, é menos pior do que usuário. Você acha que a Nintendo está ligando para você? Não, cara, você sabe que não. Se você ligar para lá e falar assim, olha, eu comprei um jogo seu e o jogo tá com defeito aqui e tal, tá com bug. O que eu faço? Cara, compra outro, troca, faz qualquer coisa, mas não liga para cá não, porque a gente não tem nada a ver com isso. É quase assim que eles vão te responder. E se eu ligar para Nintendo Internacional, que eu nem sei como chamaria, talvez Enterprise? Não sei. Você acha que eles falariam com você em português? Não, cara, eles não falariam com você em português. Definitivamente eles falavam, liga no suporte brasileiro, beleza? Você acha que você acha que a Ubisoft está ligando para você como jogador? Hã? Você acha que se você ligasse para a Ubisoft Brasil, e essa eu sei, hein? Essa fica lá na Bahia, hein? Um abraço pro pessoal aí da Bahia aí. O pessoal lá produz uns produtos bons. O pessoal da faculdade da Bahia lá tem. O pessoal da Ubisoft incubou lá na faculdade na Bahia, tá? Um abração aí pro pessoal sei lá, como é que chama? Da Unidade Federal Baiana, né? Universidade Federal Baiana. Parabéns para vocês aí. Toda vez que eu tô na BGS, eu procuro por vocês lá. Eu dou sempre atenção para vocês lá.
Eu tento fazer vocês se sentirem o mais importante possível, porque eu sei que o trabalho de vocês é difícil, é complicado, e vocês estão progredindo, tá? Parabéns para vocês aí. Mas fato é, se eu ligar para a Ubisoft Brasil, falar, cara, tô com problema aqui, não sei o que eles vão falar para você? Olha, troca, compra, faz o download de novo, se resolve aí. E se eu ligar para a internacional? Obviamente, eles vão falar, liga para a unidade brasileira, porque a gente não sabe falar português, tá? E se eu ligar para Activision Blizzard? Olha, eu vou te falar por experiência própria. Se eu ligar para Activision Blizzard Entertainment e falar com eles, olha, deixa eu explicar para vocês. O meu personagem, eu jogo World of Warcraft, Battle of Azeroth, e o meu personagem, ele ficou travado no mapa e eu fiquei constrangido com isso. E eu gostaria que eu fosse ressarcido deste mês, porque eu senti que o jogo me repreendeu. Então eu gostaria aí que vocês me reembolsassem esse dinheiro. Você acha qual a probabilidade da Activision Blizzard ressarcir para você esse valor? Hã? Você acha que ela faria isso para você? Eu vou te dizer por experiência própria. Ela já me ressarciu até em dólar. Em dólar, tá? Eu paguei em real e ela me ressarciu em dólar. Atualmente ela te ressarce em, não nesse caso, né? Eu citei um exemplo bem esdrúxulo, mas fato é que se você ligar para Activision Blizzard Entertainment Brasil, eles vão te receber e eles vão resolver o seu problema. Se você acha que não, liga para lá. Tenha o trabalho de procurar o 0800 da Activision Blizzard e liga para lá com o problema. Ok? E você quer saber de uma coisa? Quem vai te atender não é um brasileiro. É uma pessoa de fora. É um estrangeiro. Eu vou chamar de gringo, né, que a gente chama todo o estrangeiro de gringo. Quem vai te atender é um gringo. Ah, Drescos, então quer dizer que se eu quiser fazer a prova dos 9, eu ligo no 0800 internacional? Sim, pode ligar no 0800 internacional para Activision Blizzard, que eles vão falar com você em português, não é em brasileirês, não. Eles vão te falar em bom e claro português. E eles vão te resolver o seu problema. Se você, eu vou te dar um exemplo por mim. Por mim. Quando você comprava o pacote lendário do World of Warcraft, uma expansão que eu não me lembro qual, você ganhava uma montaria e uma asa no Diablo 3. Eu comprei. Aí, o que aconteceu? Eu comprei e aí venceu a minha mensalidade. Eu não joguei a expansão, mas eu comprei. Mas eu não joguei a expansão. E aí eu resolvi jogar a expansão posterior. Quando eu fui jogar, obviamente que eu queria ver, eu queria usar a minha montaria, eu queria ver a asinha, que eu tinha ganhado aquela coisa toda. E o que eu vi? Eu não tinha ganhado isso. Eu liguei para eles e falei, olha, deixa eu explicar. Eu comprei a expansão, só que eu não joguei. Eu não loguei. Então, a verdade foi essa. Eu nem loguei naquela expansão, mas eu comprei, porque eu queria ter aquela expansão por causa dos prêmios do Diablo, porque eu estava jogando o Diablo. Eu estava jogando o Diablo 3 na época. Eu não estava jogando o World of Warcraft. Mas eu comprei a expansão só por causa da asinha que eu queria usar no Diablo 3. E quando, na expansão posterior, eu fui jogar o Warcraft 3, eu não tinha aquela montaria. E eu liguei para lá e falei assim, olha, eu não tenho a minha montaria. Eu comprei esse pacote. Esse pacote está incluso na minha conta. Isso quer dizer, já tinha passado 1 ano e meio. 1 ano e meio o espaço de tempo que tinha passado. A moça resolveu para mim em 30 minutos. Eu não desliguei meu telefone, eu não fiquei em fila. Ela baixou o histórico da minha compra, observou que aquilo tinha sido uma compra realizada e ela simplesmente me inseriu aqueles itens que não estavam na minha conta.
Ela perguntou se eu estava satisfeito. Eu disse que não, porque aquilo foi um transtorno para mim. E o que eles fizeram? Adicionaram para mim 30 dias por causa do transtorno. Isso aconteceu comigo. Tá? Que empresa que você vai virar para ela e falar assim: isso me causou um transtorno de jogos, isso me causou um transtorno e ela vai te dar alguma coisa? Nenhuma. Nenhuma. Tá? Você pode falar, você está falando isso porque você quer defender. Se você acha que eu quero defender, liga para o 0800 da Activision Blizzard Entertainment. Liga para lá. Liga para lá. Tira a prova dos 9. Se você não está acreditando em mim, vai lá e liga. Procura o telefone e liga. Fala assim, olha, eu estou ligando aqui, eu estou com um problema. Gera um problema qualquer lá. Gera um problema. Se você tem alguma conta, usa a sua conta. Gera o problema. Verifica. Isso mantém esses números estáveis. A empresa está em queda por causa dos seus inúmeros problemas de gestão? Sim, ela está, eu não nego, não, ela está em queda. Há 5 anos ela está em queda. Mas o produto dela, o produto que ela oferece às pessoas, o produto que ela oferece às pessoas ainda agradam, tá bom? Então, quando você tem uma empresa que responde ao que agrada às pessoas, ela tem que manter um nível, ela tem que ser flexível a algumas coisas, entendeu? Agora você fala, a Activision Blizzard não entende os seus usuários, ela não escuta os seus usuários. Olha, se você viu até agora, você já viu explicando, tá? Você se adere a um produto, a uma empresa, a uma padaria, foi porque você gostou do serviço que ele prestou para você, e não o contrário. O padeiro faz um pão porque eu vou comprar. Não, não foi assim. O padeiro fez e você comprou. E você continuou comprando porque você gostou do produto que ele te ofereceu sem você dizer nada. Ok? Então agora, eu gostaria de correlacionar, o vídeo está gigante. Beleza, foda-se. Eu gostaria de falar sobre, por exemplo, a Pure Abyss. Ah, Pure Abyss. Por que a Pure Abyss? Porque a Pure Abyss é uma empresa que também está no Brasil e ela tem um jogo no Brasil chamado Black Desert Online e esse jogo está simplesmente traduzido em português. Traduzido, tá? Traduzido em português. Para vocês terem uma ideia do tanto que isso me dói o coração, vou usar isso daqui, tá? Olha só. Ok. Dandalion é o nome de um herói no mundo de Black Desert. Dandalion é o nome de um herói dentro do Black Desert. Dandalion é o nome de um item dentro do BDO. Era, há pouco tempo, o item mais forte do jogo. Né? Tinha o nome do herói, era o item mais forte do jogo. Beleza, não é? Aí, o que o pessoal da tradução brasileira fez? Pegaram aqui o Dandalion e aqui, ó. Dandalion. Ok? Dente de leão. Foram lá e meteram a tradução na tora, num nome único, porque a gente sabe que nome não se traduz. O Dandalion, sim, vem do francês, se eu não me engano, dente de leão, ok? Se a gente separar a palavra aqui, ó, a gente tem do francês dente de leão, ok? Dandalion, ok? Dandalion, dente de leão. Da flor, dente de leão, de origem francesa. Nomes, cambada de analfabeto tradutor, não se traduz. Mas fizeram questão de fazer essa cagada com esse nome. Beleza? É um exemplo do que fizeram. Dividiram o nome próprio, tá? Dividiram o nome próprio e fizeram a porcaria da tradução. Então foi uma das coisas aí que eles fizeram, mas tudo bem. Quanto que está valendo uma ação hoje da Pure Abyss Corps? Agora a gente já sabe que é Pure Abyss Corps e não Enterprise ou Entertainment. Está valendo 200
200.800 KRW, que é a moeda corrente na Coreia. E eu fiz questão já de deixar aqui, ó, para vocês terem uma ideia de quanto está valendo uma ação lá. Seria isso daqui, né? O valor lá, 200.800. Em BRL, isso é igual a 694.165 reais. Ok? Uma ação da Pure Abs hoje, está valendo esse valor aqui, ok? No nosso número corrente, é isso daqui. Então, quando você tem, vou voltar aqui, enquanto você tem, aqui, está mais fácil aqui, tá? Vou mostrar por aqui que está mais fácil. Enquanto você tem uma que está 50, vou arredondar, tá? 54 dólares uma ação, você tem lá a Pure Abs Corps valendo 700 mil reais, né? Arredondando aqui, 700 mil reais, ok? Olha a discrepância do valor agregado nessa empresa, porque a Pure Abs também é uma empresa que só produz jogos. Então eu poderia perfeitamente agora pegar ela aqui, ó, e jogar ela aqui. Olha a discrepância de número, ok? Olha a discrepância. Aqui embaixo, ó, no conversor, estou usando o conversor do Banco Central do Brasil. Se alguém quiser achar aí que eu estou usando algum, por favor, confira aí a veracidade do site, caso você queira, tá bom? Então, olha só, o que acontece é que, aqui embaixo, uma moeda sul-coreana, em relação ao real, ela tem esse valor aqui, ó, 0,34, 0,3, ok? Então, esse valor aqui chega a esse valor absurdo, tá bom? Então, agora vamos lá, vamos avaliar o seguinte. Para quem joga Black Desert, essa pergunta aí, tá? Para quem ganha a vida fazendo vídeo de Black Desert, tá? Me responde essa. Se eu ligar na Activision Blizzard, eu vou conseguir resolver o meu problema? Hã? Se eu ligar na Pure Abs Corps, eu vou conseguir resolver o meu problema? Existe um número Brasil da Pure Abs Corps? Eu acho que não, né? Mas tudo bem. Vamos lá. O que a gente tem aqui na Activision de produto consumido brasileiro? É lógico que eu vou falar do World of Warcraft. Tá em português, português Brasil, com piadas em brasileiros, dublados em brasileiros, com livros lançados em brasileiros, com todos os seus produtos em brasileiro. Não é nem português Brasil, não. Em brasileiro. Porque tem personagens que falam errado de propósito para você ver o quanto aquele personagem é aproximado do brasileiro. Agora vamos voltar aqui no produto da Pure Abs consumido no Brasil, Black Desert Online. Você tem algum suporte no Brasil? Não. Você tem algum telefone que você possa ligar aqui? Não. O jogo está escrito pelo menos em português correto? Putz, não. Nem para estar escrito em português correto, ele tá. Ah, mas o jogo é bonito, o jogo é o caralho, bicho. Na boa, vai pro inferno. Tá? Você tem uma empresa que está ganhando essa puta grana aqui, eu vou te falar que essa puta grana que eles estão ganhando é por causa do Black Desert Brasil, porque o brasileiro, sim, ele tem gastado muita grana com isso, tá bom? Ele realmente tem gastado uma puta grana, tá? Ele tem gastado uma puta grana com isso. Então esses números aqui estão inflados por causa dos brasileiros, tá? E o que eles fazem pelo público brasileiro? Traduz pelo Google? Não põe uma porcaria de um telefone para você poder ligar para resolver um problema? Se você tiver sua conta hackeada, presta atenção, se você tiver sua conta hackeada no Black Desert, você tem algum outro meio, a não ser por e-mail, como você preferir, para tentar resolver o seu problema? Alguém conhece alguém que teve uma conta hackeada no Black Desert e eles devolveram a conta? Porque eu vou te falar uma coisa. Se você tiver uma conta hackeada
deletada, qualquer coisa acontecer de ruim com a sua conta na Activision Blizzard Entertainment, eu vou te falar uma coisa. Eles te repõem tintim por tintim. E ainda te pedem desculpa disso ter chegado a acontecer. Tá? Eles ainda te pedem desculpas. E aí ainda vale aquela regra que eu te falei ainda. Tá bom? Que se a culpa ainda forem deles ainda é perigoso você ganhar aí uma pequena bonificação. Por favor, não seja absurdo, idiota e hipócrita de imaginar, eu vou lá que eu vou ganhar alguma coisa. Porra, isso é um serviço bem prestado, tá bom? Eu estou te dando um exemplo de um serviço que você não vê em nenhuma parte do Brasil. E esses camaradas prestam esse serviço para o Brasil, tá bom? Voltando. Você tem a Pure Abs, que não oferece produto, recurso, assistência nenhuma ao público brasileiro, tá bom? Eles não estão absolutamente... O dinheiro daqui que você paga daqui nem fica aqui. Nem, talvez, eu vou arriscar a dizer que não tem nem funcionários dessa empresa no Brasil. Tá bom? Vou arriscar. Talvez tenha. Talvez tenha. Tá? E outra que eu tive curiosidade de procurar foi a... Cadê ela? Aqui, ó. Aqui para vocês terem ideia, aqui, ó, eu peguei de outros lugares quanto que estava valendo a ação da Pure Abs. Tá bom? Olha aí a nossa Bovespa aí. Tá aqui, ó. Average Price, 237 mil Coreias, que aqui a gente já viu, que ó, 237 mil, né? Aqui, ó, então vamos aqui, ó. 237 mil. E aqui eu vou passar para zero. Quanto que vai dar isso aqui? 819 mil reais. Beleza? Hã? O jogo nem em português não tá. Tá dublado em português, neném? Tá dublado em português, neném? Eu fiz um comparativo aqui. O site MMORPG BR, tá aqui a descrição aqui do site deles, tá? Resolveu fazer essa matéria. Confira 16 MMORPGs para jogar em português do Brasil. Ok? No PC em 2019. Ele colocou aqui o primeiro da lista como Conan Exile, Neverwinter, no caso aqui, obviamente, é o Neverwinter Nights, ok? Elsword, inacreditavelmente, ele ainda está de pé, o Elsword, é um jogo bem velho, mas ainda está de pé. Temos aí o Blading Soul. Blading Soul, cara, quando ele lançou, era um jogo espetacular por tudo, pela imagem, pela forma com que ele usou a capacidade da engine na época. Revolucionário o Blading Soul. E atualmente está em português. Só queria relembrar um detalhe aqui. Algum desses jogos aqui está dublado em português? Ou ele só está traduzido para o português? Hã? Hein? Hã? Alguém lembra de alguma voz em português em Conan Exile? Alguém lembra em Neverwinter Nights? Elsword? Blading Soul? Vozes em português? Acho que não. Aí nós temos aqui o Ragnarok Online. Ragnarok Online. Alguém já conseguiu recuperar alguma conta perdida em Ragnarok Online? Wakfu é inacreditável, mas esse jogo ele está em português. A tradução dele é boa. Inacreditavelmente, mas a tradução dele é boa. Path of Exile é obrigado a parar aqui e falar sobre o Caminho do Exilado. O Caminho do Exilado não teve o nome traduzido, graças a Deus, mas o jogo está em português. Muito bem em português, tá? Mas ainda assim, eu quero ressaltar duas coisas sobre o Path of Exile. Primeira, ele tem uma tradução realmente em português Brasil, tá? PTR, né? PT Brasil, e o seu servidor é no Brasil. Então é um dos poucos desses jogos aqui listados acima que está tem um corretor de português e usa um servidor no Brasil. Parabéns aí a Grind Gear Games pelo Path of Exile, que ao longo dos anos
Eu acompanhei o Path of Exile desde o primeiro beta, tá? Do alpha. Então, parabéns aí pela progressão deles. Eles ainda são citados ainda como do tipo Diablo, mas eu acho que isso aqui já deveria mudar, porque eu acho que o Diablo tem muito a aprender com Path of Exile, mas enfim. Mu Legends, considero esse jogo um fracasso. Definitivamente de Mu só tem um nome, mas sim, está com o português traduzido via Google e não tem servidor no Brasil. Tá? Maple Story 2, tá? Maple Story 2, apesar de parecer um jogo infantil, é um jogo até legal, interessante, você vai conseguir jogar. Não tem servidor no Brasil, só está traduzido. A tradução ao longo do tempo acabou ficando boa, não tem, quase não tem erros ortográficos. Também com o tempo que existe o jogo, mas enfim, vamos pular. Albion Online. Cara, eu queria parabenizar o pessoal do Albion. Não tem servidor no Brasil, mas o Albion, desde o seu início, desde o seu projeto, ele sempre incluiu o Brasil. O jogo, desde o rascunho, já incluía a língua portuguesa, e não uma tradução, mas sim a língua portuguesa, ou seja, houve correção ortográfica para o português. Então, parabéns ao pessoal do Albion Online, que também pensou no Brasil como parceiro e não como fonte de grana. E aí nós temos aí o Black Desert Online SA, ok? Sul América, tá ok? Sul América. Eu tenho muita raiva quando eu vejo uma sigla assim, sabe por quê? Porque isso aqui me demonstra segregação, sabe? Atualmente, eu devo admitir que eles fizeram pelo menos um servidor no Brasil, tá? Um servidor direcionado à América Latina, tá? Isso melhorou muito o jogo. Parabéns para eles nesse aspecto. Mas a partir de quando eles lançaram aqui esse SA ou Latinoamérica, LA, o que acontece é que isso aqui é segregação. Eles não querem que pessoas de outro país joguem em outras regiões, tá? Então isso aqui para mim é segregação. Mas enfim, acontece que atualmente tem um servidor aqui, então parabéns para eles. Se eu perder minha conta aqui, eu consigo recuperar? Não. Deu algum bizu na minha conta, eu consigo suporte? Não. Eu que me foda. A única promoção do jogo, compre mais do nosso jogo. Adquira mais pérolas. É só isso que eles fazem. World of Warcraft, já falei muito, então, enfim. Tá em português, tá em português Brasil, tá dublado, servidor no Brasil, foi o primeiro a trazer um servidor fisicamente para o Brasil e não fisicamente, mas enfim, tá aqui, tá bom? Então é isso aí. Vamos para a próxima aqui. Aika, pelo amor, nunca loguei, então não tem nem como eu falar. Aika, eu nunca loguei. Metin, um jogo velho pra caralho, só quem é velho vai conseguir lembrar do Metin. Loguei, nunca joguei, nunca passei do level 20 nessa porcaria, não que o jogo seja porcaria. Não sei como está a tradução dele, eu não entrei para olhar a tradução dele, tá? Não sei. Dofus, tá? Dofus é um jogo que correu pela beirada há muitos anos, é um jogo muito velho, eu vou chutar aí que ele tem uns 8 anos. Então, Dofus é um jogo que correu aí pela lateral, e por ser um jogo velho também teve correções ortográficas. Icarus é uma promessa que se você jogar você vai ficar sem dinheiro, porque você vai gastar todo o seu dinheiro ali. Não tem servidor no Brasil, não tem suporte brasileiro, pelo menos não até o presente momento. Então, essa aí foi a lista dos 16 jogos do MMORPG, e o que eu quero concluir disso aqui é que você tem muitas poucas opções para se jogar em português Brasil. E dos 16 para jogar com um servidor no Brasil, diminui mais ainda essa lista. Aí vem um monte de babaca e fala que jogos como World of Warcraft estão morrendo. Cara, ele está morrendo há 15 anos, beleza?
Os próprios desenvolvedores deles falaram que não ia durar 5, está durando 15, beleza? O meu posicionamento sobre a ação da empresa sobre a decisão que ela tomou era simples. Ela minimizou o dano de uma forma geral. Tá? Imagine quantas pessoas iriam para a rua, tá? Naquele lugar se ela não tomasse a ação que ela tomou. Pense o número de pessoas que teriam vidas destruídas lá por não ter mais trabalho. Imagina você ser um morador lá, tá? Você conseguiu trabalhar numa empresa internacional, mesmo que seja lá dentro, e de repente a China virasse e falasse assim, olha, agora a gente está tomando a empresa é nossa, e como a empresa é nossa, todo mundo que está aqui dentro está na rua. Onde que essas pessoas iriam trabalhar, cara? Pensa o número de pessoas que iriam lá, tá lá fodida. Aí você vai virar aqui no comentário e vai falar assim, ah, mas você é um babaca porque você não está pensando na vida das pessoas que estão lá brigando em Hong Kong. Olha, deixa eu te explicar. Aquela luta lá tem quase 50 anos. Tá? Por decreto, em 2048, acho que é 2048, 2048 ou 2050, oficialmente Hong Kong é da China. Hong Kong não existe mais, Hong Kong é parte da China. Isso aí foi um tratado assinado, está assinado, isso é lei, que se foda. Não interessa o que você pensa ou não disso. Isso vai acontecer, você querendo ou não. Agora, fato é que se a Blizzard não tivesse, a Activision Blizzard não tivesse tomado uma ação mediativa, ela teria fudido com a vida de muita gente lá que acreditou, como várias pessoas em volta do mundo, acreditam no produto ainda. Eles estão com problema, estão dando cabeçada, estão fazendo merda? Estão. Mas as pessoas ainda acreditam nesse produto. O fato dessas pessoas acreditarem nesse produto, o fato de ainda existir milhares de pessoas que trabalham aqui e elas trabalham para produzir novos produtos para que você consuma, para que todo mundo continue consumindo e usufruindo e se agradando disso. Você queria que ela simplesmente abrisse mão daquelas pessoas que estão lá, que geram esse produto para as pessoas consumirem? Cara, você é muito. As pessoas que pensam dessa forma são as pessoas que falaram ele não. São pessoas que têm interesses específicos naquilo. Você vê várias pessoas de outros países falando assim: eu parei de consumir o produto da Blizzard. Cara, essa pessoa queria um motivo para parar de consumir aquele produto. Agora, pergunta para essa pessoa se ela parou de consumir porque o produto oferecido era ruim. Se ela está largando aquele produto porque ela nunca gostou do produto que ela consumiu durante 15 anos. Existe um idiota aí no YouTube que ele fez um vídeo. Eu consumi produtos da Blizzard desde o seu início, mas agora ela me decepcionou. Ah, vá! Você consumiu desde o princípio da Blizzard, que seria, sei lá, Rock and Roll Racing. Para quem não sabe, o primeiro jogo da Blizzard, e não da Activision, mas o primeiro jogo da Blizzard Entertainment foi Rock and Roll Racing. Quem nunca jogou isso no Super Nintendo? Então quer dizer que você é fã deles desde ali, tá? Aí você passou por Blackthorn, passou por várias coisas, aí você teve a junção da Activision Blizzard, você continuou consumindo esse produto, e agora você decidiu que o produto dela não serve para você. Ah, vá! Bom, eu falei pra caramba. Acho que ficou claro aí que eu estou do lado da ação que ela tomou, porque apesar de ter sido ruim, ter sido tomado de uma forma ruim, e ela sim ainda conseguiu minimizar os danos que poderiam ter dado a várias outras pessoas que estão ligadas a essa empresa lá dentro da China, tá bom? Porque uma coisa é você falar
em seu nome. Outra coisa é você falar em nome de milhares de pessoas, tá? De milhares de pessoas. Você acha que quantos telefonemas foram dados até eles chegarem à conclusão que eles iam ter que acatar o que foi pedido para eles? Você acha que na hora o telefone do CEO lá não tocou e falou assim: eu quero a cabeça de todo mundo que está trabalhando aqui, senão a gente não vai tomar a empresa de vocês? Você acha que essa ligação realmente não aconteceu? Entendeu? Então você ficar levantando sua hashtag aí, Blizzard não, ô bicho, na boa. Você não sabe nem do que você tá falando. Você não. Cara, provavelmente nem suas contas você paga. Porque se você pagar, você entende que quando uma pessoa faz uma coisa errada numa empresa, às vezes alguém tem que ser mandado embora para aquilo ali ser justificável, mesmo que seja impossível justificar, que não vai acontecer de novo. Talvez você esteja, talvez você esteja na posição de quem mandou embora. Talvez você esteja na posição que foi mandado embora injustamente. Entendeu? Mas fato é que isso aconteceu, que isso acontece e ainda vai acontecer. Eu vou finalizar esse mega puta fucking tamanho de vídeo sobre uma citação de Sun Tzu na Arte da Guerra. Tá? Ele tinha sido chamado pelo Shogun lá, não lembro agora qual que era a hierarquia que era, mas enfim, o rei. E foi proposto para ele que ele mostrasse a capacidade dele como general, porque na época ele era muito novo e ele era tido como um deus da guerra por causa de suas conquistas. Então, o imperador lá, o Shogun, sei lá, enfim, queria ver essa capacidade dele. Então, ele pegou as gueixas do cara, né, simplificando aí a história, ele pegou as gueixas do cara, escolheu duas, falou assim: agora vocês são meus generais e as outras fiquem em silêncio, enquanto eu ensino vocês duas. Eu quero que vocês, simplificando a história, eu quero que vocês façam uma continência, tá? Simplificando a história. Eu quero que vocês batam continência para mim quando eu falar X bolinha. E ele ficou ali até que as duas realmente, teoricamente, aprendessem aquilo. E ele falou: eu quero que você ensine as outras sei lá, não lembro agora, em 4 dias. Acho que não foi 4 dias, mas enfim, simplificando a história. Eu quero que você ensine as outras em 4 dias. Eu vou voltar aqui e vou cobrar isso de vocês. Ok? Se vocês falharem, eu vou cortar a cabeça de vocês. E beleza. Se passou os 4 dias, ele voltou lá. Falou assim: informação, batam a continência. E as geixas não ficaram em formação e não bateram continência. Então ele chamou as duas generais dele, as duas concubinas lá que eram generais dele, que ele tinha escolhido como generais, né? Quem são as mais velhas? Né? Foi o que ele disse. Então as duas se apresentaram ali na frente, ele sacou a espada e arrancou a cabeça das duas. E perguntou: qual que são as duas próximas mais velhas? Obviamente as geixas ficaram em silêncio, aterrorizadas com aquilo. As duas mais velhas se apresentaram. Ele passou de novo o dia ensinando elas a baterem, ficarem em posição e baterem em continência. Virou para elas e falou: vocês têm 4 dias, daqui a 4 dias eu volto. Se vocês não fizerem corretamente, eu vou arrancar a cabeça de vocês. Prolongando a história, isso aconteceu durante algumas vezes, com alguns erros, até que se chegasse à perfeição. O que eu quero tirar dessa história? Eles são os criadores a fio de que alguém tem que pagar com a sua cabeça a deficiência de outros. Porque os generais perdiam a cabeça porque eles não eram capazes de fazer com que os subordinados cumprissem o que eles queriam. Então, alguém tinha que perder a cabeça para que a ordem fosse seguida. Então, não duvide nem um segundo que quando aquilo ali aconteceu, o CEO lá na Activision Blizzard recebeu a ligação falando: eu quero a cabeça deles. Tá? Eles são o criador disso. O mundo inteiro comercial segue a cartilha, caso você não saiba disso, segue a cartilha da arte da guerra.
E vai, vamos lá, vai. É lá o berço dessa porra, tá bom? Então tá aí, eu expliquei por que eu fiquei puto com a situação. Mais uma vez, peço desculpa pelas regras do YouTube, né? Para o vídeo ter uma visualização melhor, eu tenho que dizer, então eu vou dizer, né? Eu nunca tive um crescimento por causa disso, mas enfim. Se você achou que esse conteúdo é interessante, se você achar que você merece, por favor, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu like, para receber as novas as atualizações de vídeos, etc. Você precisa ativar o sininho, ativando o sininho você vai receber as notificações de quando eu fizer alguma coisa nova. Eu acho que isso não funciona, mas enfim, por favor, não esqueça disso. Por que eu comecei nesse... Só uma última coisa. Por que eu comecei aqui? Eles têm no site oficial deles o reporte anual e o anual do quartil, segundo quartil de 2019, em relação ao resultado deles. Você pode baixar em PDF, caso você queira analisar qual que é a situação financeira atual da Activision Blizzard. Eu cheguei, se eu não me engano, aqui, ó, eu baixei o PDF e depois eu vou fazer uma análise de como foi o segundo quartil deles. Você fala, Drescos, mas isso é chato pra caralho. Tudo bem, é chato. Mas, tipo, esse assunto me interessou por causa da problemática, tá ok? Que isso gerou. Então, enfim, se você quiser entrar aqui, ó, e baixar, fazer o download aqui e ver qual que foi os resultados monetários que essa empresa alcançou, lembrando, de todas as empresas que eu falei, essa aqui, ó, é a empresa que comprovadamente, eu comprovei nesse vídeo aqui para vocês, que ela se importa, sim, com as pessoas que jogam. Porque se ela não importasse, ela nem prestava o serviço que ela presta para você. Beleza? Então, o fato dela prestar esse serviço de qualidade a você prova que ela se importa com as pessoas, se importa com quem joga o jogo. Agora, é hipocrisia de qualquer um querer julgar ela pela ação que ela tomou, única e exclusivamente pela ação que ela tomou em relação ao acontecido lá em Hong Kong, beleza? Então é isso aí, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.